conselheiro, ele foi um líder que buscou por justiça social. E aí eu gostaria que você tentasse explicar para a nossa audiência quais foram as lutas que o conselheiro precisou promover para a garantia dessa justiça social. Então, a gente pode... tem uma frase que eu começo aqui no início do trabalho, que a gente diz assim: são grandes homens porque lutaram, né? E fizeram e cumpriram, não algo imaginário e fictício, mas justo e necessário. Muitos teorizaram esse mundo mais justo, essa sociedade mais justa. E Antônio, ele muito mais do que teorizou, ele concretizou, ele mostrou para o mundo que era possível sim ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde as pessoas todas pudessem ter condições melhores de vida. E antes dele fazer isso, ele saiu pelo mundo. A idade, eu costumo ver assim de 41 para 44 uma transformação, e eu usaria ele com 44 anos. Vocês têm ali um homem que já atrai multidões, fazendas ficam debandadas por onde ele passa. Ele sai ali construindo igrejas, cemitérios, ele sai ali pregando. Ele acreditava muito no jejum, naquela mortificação. Ele um leitor, ele um escritor, bem diferente daquele analfabeto, né, e daquele louco que foram estudar o cérebro lá para procurar algum traço de loucura, não encontraram. Porque ainda hoje parece louco um projeto em que você abre mão da sua vida pessoal e individual por um projeto coletivo. As pessoas olham e dizem: tu é louco para perder tempo com uma coisa dessa. Imagina ali naquela época você ver um homem conseguir reunir, pegando aqui entre o mínimo e o máximo, de 25 mil a 30 mil pessoas em torno de um projeto. Conseguir apoio financeiro, se não da monarquia dos antigos monarquistas, como diziam, mas de pessoas que acreditavam e eram simpatizantes também daquele projeto. E ele poder ali, passando por tudo que ele passou, porque primeiro há quem diga que ele era contra a República. Mas ele era contra todo e qualquer sistema, porque ele compreendia que nenhum deles estava dando a resposta que assegurasse nenhum progresso, nada que mudava, estava dando ali uma resposta que assegurasse uma vida melhor. Você vê ali naquele tempo pós-abolição, ele sendo seguido ali por mulheres, crianças, negros, pessoas excluídas da sociedade, historicamente excluídas, e que abandonavam tudo o trabalho e seguiam aquele homem pelo sertão afora. Você dá conta dele ali no sertão da Bahia, Itapicuru, queimando ali as editais de cobrança de impostos, revoltado com a situação de miséria que assolava. E para os historiadores que tentam atribuir um sistema e outro, que a gente tem, a minha concepção e de muitos outros historiadores que eu me inspiro, é que você tinha ali um homem conformado com a miséria, com a injustiça social, lutando e mostrando que era possível sim criar uma, como ele criou, lá em Belo Monte, Canudos. Esse lugar estrategicamente planejada, as casas desencontradas, já prevendo, né? Ele previa tudo ali, a dificuldade de acesso das forças. E aí você percebe ele sofrendo toda sorte de preconceito do poder público, da igreja. A carta do arcebispo da Bahia pedindo, quando usaram da falsa acusação da morte, que ele é enviado para o Ceará e depois para Quixeramobim, a carta do arcebispo pede que mantenha esse homem preso, porque ele está incomodando muito, está juntando muita gente, ele está mexendo com as ideias das pessoas, ele é um louco. Então você tem ali um projeto muito bem pensado e de muita coragem, porque você percebe na própria organização de Canudos, da maneira como eles levavam a vida, uma gestão democrática também. Antônio sozinho não faria aquilo. Ele formava grupos, e ele tinha grupos que
que comandavam ali, que respondiam por determinadas questões, não era uma relação autoritária de uma pessoa que manda. É tanto que Antônio morre antes do fim da guerra, e a guerra fica ali um tempo mais, um mês e tanto, depois da morte dele, vai até 5 de outubro, e a gente assiste aqui o maior genocídio cometido na história brasileira. É um fato que ainda hoje mancha de sangue a nossa história. E aí, o que é que a gente pode pensar nesse legado? O legado da luta, o aprendizado da luta. Ele não atacou, ele foi atacado. Ele não se acovardou, ele enfrentou o ataque. E ali, sem arma nenhuma, cada debandada daquela que iam, eles aproveitavam a arma, ficava lá, e muitas vidas se foram, e foram coronéis, e as altas patentes. E chamou a atenção do mundo. E muito se noticiou, muito se brincou com isso também, está lá na Valnice, as pessoas usando isso como motivo de galhofa, né? De, menino, ou se aquieta ou vai morrer em Canudos. E tem o Euclides que vai com um olhar e que volta com outro. É muito bacana ver essa visão do Euclides, que volta lá como correspondente da guerra, vendo o sentido da luta. Sentido da luta pela vida, porque de que adianta viver sem viver, sem ter vida digna, viver na miséria, viver vendo negadas as condições de sobrevivência. E o sentido maior da luta, o padre José Bonifácio coloca muito na Voz da Margarida, uma que perdeu a vida lutando, era sobre o sentido da vida na luta. E aí ela coloca muito que era melhor morrer assim do que morrer de fome, para denunciar toda a injustiça social que envolvia e ainda hoje envolve, né? E que o legado da resistência que inspira tantos movimentos sociais, eu diria.